Era uma vez uma menina. Uma menina trança-rimas. Ah, mas essa história não sou eu quem vai contar para vocês. Não é ele quem vai contar, pois quem conta sou eu, que sou muito mais capaz. Marcador de livros, já passei por estas páginas e muitas outras mais. Desde pequena, ainda bem cedo, fez da palavra o seu brinquedo. Tatiana rima com banana. Tatiana rima com banana. Desde pequena, ainda bem cedo. Era uma vez, e ainda é, uma menina que nasceu poesia da cabeça aos pés. E trança-rimas a menina. Desde pequena, ainda bem cedo, fez da palavra seu ar e brinquedo. E trança-rimas gostosas, conta histórias em boa prosa. E como a criança na imaginação, já fez teatro e televisão. E canta e brinca com as palavras. E trança-rimas a menina. Pois agora, meus senhores e minhas senhoras, meus amores e minhas amoras, vamos brincar com a poesia e, sem mais tati nem bitate, conhecer um pouco da história da menina trança-rimas, a Tatiana. Oi, gente, eu sou a bruxa Adaitati, vossa amiga e vossa inimiga. Eu sou a bruxa e eu vou fazer uma bruxaria já, assim que o caldeirão ferver. Ferve, caldeirão. Andrezinho tem 3 anos, mas já se acha bem grandão. É por isso que não suporta que lhe digam dê a mãozinha ao invés de mão. Ou que mandem a boquinha, abre e come coração. Inho, inha, ito, ita, são para ele humilhação. O diminutivo o irrita. O Andrezinho prefere um ão. Chama a gala, a galinha. Não aceita a correção. Escrivana, a escrivaninha. O vizinho é visão. Chama a cosa, a cozinha. O toucinho é toução. É campana, a campainha. E ele próprio É o desenho! O pai desta menina tinha na voz e nas mãos a arte de fazer ver. Pois quando ele, feito um tecelão, ia tecendo e desfiando paisagens e personagens, de contos e histórias que vinham de longe, a sua voz trazia para bem pertinho dos pequenos. Príncipes valentes, feitiços e aventuras, desertos quentes e lagos amenos. E como sempre acontece assim, era a história chegar ao fim e todos aqueles personagens, figuras estranhas e elegantes, momentos divertidos e emocionantes, irem morar de vez nos olhos da menina. Ouvi essa história faz muito tempo. Quando eu era pequena, ainda antes de chegar ao Brasil, vinda da Rússia, aos 10 anos de idade, quem a contou ou leu para mim foi meu pai, que era um grande contador de histórias. E aí vai essa velha história, recontada conforme eu me lembro dela, até hoje. Os alemães sempre foram grandes andarilhos, mesmo sendo muito pobres. E desde tempos remotos, faziam longas viagens a pé ou pegando carona em carroças de vez em quando, conforme a sorte de cada um, só para conhecer o mundo. Saíam de mochila nas costas e cajado na mão, e para adquirir experiência de vida,
se aventuravam, nem eles mesmos sabiam para onde e até onde. E foi assim que um belo dia, Hans, um pobre obreiro alemão, foi parar em Amsterdã, uma importante cidade portuária da Holanda, muito distante da aldeia do nosso andarilho. Amsterdã deixou o pobre Hans embasbacado. A cidade era grande, opulenta e ruidosa, casas e mais casas, uma infinidade de embarcações de todos os tipos e uma multidão de gente afobada por toda parte. Boquiaberto, o nosso deslumbrado alemão reparou de repente numa casa de tamanho que ele não imaginava nem em sonho, só de chaminés. Aquele telhado tinha mais de 10, 3 andares, janelas faiscantes e um porão enorme. Um espanto só. Então, com um tímido cumprimento, Hans dirigiu-se ao primeiro transeunte e lhe perguntou: de quem é essa casa? Com tantas janelas cheias de tulipas, narcisos e rosas? Mas, ao que parece, aquele transeunte estava muito apressado, ou sabia tanto alemão quanto Hans de holandês, ou seja, nada. O fato é que ele respondeu apenas com uma única palavra: Kanifersten. O simplório alemão concluiu que aquele era o nome do proprietário do importante casarão e pensou com seus botões: deve ser um bocado rico esse senhor Kanifersten. E continuou seu caminho pelas ruas da grande cidade. Pouco depois, ele chegou ao porto e ficou tonto ao ver tantos mastros que lhe pareceu estar diante de uma floresta. E logo, o seu olhar se deteve em um enorme navio ancorado, recém-chegado da Índia, com toda uma multidão se aglomerando ao lado da majestosa embarcação que estava sendo descarregada. Eram verdadeiras montanhas de sacos, fardos, caixas, barris de mercadorias cheios de café, açúcar, pimenta, grãos, arroz, especiarias e muita coisa mais. De queixo caído, nosso alemão olhava para tudo aquilo e ficou com vontade de saber a quem pertencia tamanha fartura. Então ele perguntou a um vigoroso marujo, que carregava enorme fardo na cabeça, como se chamava o senhor a quem o mar trouxera tantos tesouros de uma só vez. De senho franzido, o marujo respondeu de passagem: Kanifersten, e se foi com a sua carga. Outra vez? Exclamou Hans em voz alta. Ora, quem diria? Mas que nababo é esse Kanifersten? Com tamanha fortuna, nem é tão difícil construir um casarão daquele tamanho e encher 100 janelas de vasos dourados de tantas tulipas, narcisos e rosas. E Hans prosseguiu no seu caminho pensativo. Assim, caminhando e pensando, ele foi tomado de grande tristeza ao matutar quanta gente rica havia nesse mundo, enquanto ele, Hans, era pobre como um rato de igreja. E como seria bom se ele, Hans, o pobre Hans, fosse igual àquele Kanifersten, quando ele viu, de repente, um cortejo fúnebre passando na sua frente. O Hans viu 2 parelhas de cavalos cobertos por mantas negras, puxando uma bela carreta com um rico esquife, em passos vagarosos, como se eles soubessem que estavam levando o defunto no seu caixão para a sepultura para todo sempre. Seguindo o féretro a pé, marchavam lentamente parentes, amigos, conhecidos, em luto solene e silencioso. Ao longe, ouvia-se o dobrar solitário do sino da igreja. Hans foi tomado de grande tristeza, como a alma boa e humilde que era. E tirando o chapéu e murmurando uma prece, ele acompanhou com os olhos o silencioso cortejo. Depois, aproximando-se de uma das últimas pessoas que seguiam o esquife, um senhor que estava muito ocupado com um assunto importante, calcular quanto lucro ele auferiria da venda da canela e da pimenta, Hans puxou-o timidamente pela manga e disse: penso que o falecido era seu bom amigo, já que o vejo tão pensativo. Com todo respeito, posso perguntar quem era ele? Kanifersten,
foi a lacônica e impaciente resposta. As lágrimas jorraram dos olhos do honrado alemão, que sentiu o coração oprimido e pesado. Mas logo em seguida, ele o sentiu leve de novo. E com um suspiro, nosso Hans disse: pobre, pobre Kanifersten. De tamanha fartura e riqueza, o que lhe restou não será o mesmo que a mim, mais cedo ou mais tarde, sobrará de toda a minha pobreza? Uma simples mortalha em um estreito caixão. E mergulhado nesses pensamentos, Hans se arrastou atrás dos enlutados, como se ele próprio fosse parente do morto. Hans entrou na igreja, junto com os outros. Lá ele ouviu contrito o sermão em holandês, do qual não entendeu nada, mas escutou com profundo sentimento. E depois, quando o corpo de Kanifersten foi entregue à terra, Hans chorou copiosamente. E por fim, de coração aliviado e alma lavada, ele deixou Amsterdã e seguiu a sua jornada de andarilho. Desde aquele dia, sempre que a tristeza o visitava e ele ficava deprimido ao ver a felicidade das pessoas ricas, Hans se consolava lembrando-se de Kanifersten, com sua casa luxuosa, seu grande navio e sua estreita sepultura. Mas o que o bom Hans não sabia e nunca ficou sabendo é que o nome, ou melhor dizendo, a palavra Kanifersten, que ele ouviu tantas vezes naquele dia em Amsterdã, significava em holandês apenas eu não compreendo. Depois de uma bela leitura, um livro, prazer que perdura. Na imaginação, explode a emoção. Mistério, romance, aventura. Tatiana Belink.